Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a função cotangente, definição e gráfico. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da play de trigonometria aí do meu canal. Então, se você vem estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo em sala de aula, até mesmo para concursos, os quais mesmo é cobrado, vai a dica aí, assiste os vídeos dessa playlist aqui, beleza? Então, gente, agora nós aprenderemos, como esboçar o gráfico da função cotangente, Vamos defini-la adequadamente e esboçar o seu gráfico. Só para relembrar, a cotangente de um valor x, ela é o cosseno de x sobre o seno de x nos pontos onde o seno de x é diferente de zero. Se você preferir também, ela é 1 sobre a tangente. Pode ir por aí também. Só que o que acontece? Esse quociente aqui, como afirmado, ele só é possível se o seno de x for diferente de zero. Nesses pontos aqui, o seno de x é zero, em zero em π. Então eu preciso excluí-los. Não só eles, mas qualquer arco que seja côngruo a eles, ou seja, que tenha extremidade em um desses pontos. Então, se eu dou voltas aqui no sentido anti-horário, 0 mais π, π, mais π, 2π, mais π, 3π, 4π, 5π, por aí vai. Então eu tenho que excluir esses pontos. Tenho que excluir também os pontos o quê? 0, menos π, menos 2π, menos 3π, menos 4π e assim sucessivamente. Ou seja, no final das contas, o valor x ele tem que ser diferente de k vezes π, onde esse k é inteiro. Então eu tenho que, digamos assim, excluir do domínio desta função. Agora estou olhando ela como função, então ela tem domínio. Eu excluir do domínio dessa função esses caras aqui, os múltiplos de π, entre aspas. Π é um número irracional, não é muito bom falar de múltiplo, mas sim, seriam os números da forma 1 vezes π, 2 vezes π, 3 vezes π, ou menos 1 vezes π, menos 2 vezes π, menos 4 vezes π, menos 10 vezes π, ou seja, os inteiros, positivos e negativos, vezes π. Qualquer número dessa forma não é permitido. Então, a forma dessa função aqui ela vai ser assim, ela vai ser uma função do conjunto dos valores x, tais que x é diferente de k, π, onde esse k é inteiro, no conjunto dos reais. Então aqui é o domínio e aqui o contradomínio desta função. E a forma dela, o formato, ela vai ser esse aqui, a mais b cotangente de cx mais d. Da mesma forma como feito para as outras funções trigonométricas que antecederam essa, nós temos uma forma padrão, assim, parecida, eu diria, que é um A mais um B vezes a função Cx mais D. Então perceba que só está mudando esse cara aqui. Inclusive as formas de se esboçar o gráfico, se você vem observando, elas são muito semelhantes também. Então, como eu sempre digo, se você entendeu bem a função seno e aprendeu alguma coisinha a mais na tangente, que é a questão das assíntotas, você sabe traçar qualquer gráfico dessas funções. Certo? A forma é muito parecida. Então, para traçar esse tipo de gráfico aqui, nessa forma mais geral, tipo aqui, ali, eu vou precisar do gráfico padrão, que é esse aqui, y igual a cotangente de x. Nesse gráfico aqui, observe, o A vale 0, o B vale 1, o C vale 1 e o D vale 0. Certo? Então esse aqui eu diria que é o meu gráfico base. Se eu souber traçar esse gráfico, ou seja, entender bem os pontos dele, os outros ficam muito mais fáceis. Então vamos lá. Voltando aqui, cotangente é cosseno sobre seno. Então eu tenho que tirar desse gráfico aqui todos os pontos que são múltiplos de π. Então, o próprio zero é um múltiplo de π, ele é 0 vezes π. O π também é um múltiplo e o 2π também. Então, vamos lá. Eu começo excluindo eles porque minha função ela apresenta essa barreira imaginária no qual a curva que descreve o seu gráfico não pode atravessar. E isso funciona inclusive para valores fora dessa volta, tá certo? Da primeira volta positiva, que é π aqui, se eu botar mais π aqui, ou seja, essas faixas aqui tem o mesmo comprimento para cá e para lá. Ou seja, aqui, por exemplo, em menos π vai ter uma faixa também, vou até colocar, para não dizer que a gente só traça a parte positiva, vou botar aqui, menos π. Então ele tem uma assíntota. Ficou um pouco próximo aqui, falta um pouquinho de espaço, eu não calculei bem, mas eu acho que dá para... Pronto, então, em menos π também, eu não posso ter, porque se eu jogar a cotangente de menos π aqui e for calcular, vai dar um problema, uma não existência. Então, gente, agora vamos analisar o seguinte. Como é a função cotangente nesses pontos aqui?
de 0 a 2π, considerando esses pontos aqui. Então eu tenho aqui x, né, é o nosso que a gente chama de padrão, né, nossa tabela padrão. X e y. Então x vai ser 0, π sobre 2. Eu aconselho entre o primeiro e o segundo aqui, colocar um espaço maior para você botar o seu guia, tá certo? Pelo menos se você está aprendendo agora. Então, em 0, nos pontos π, ó, eu já sei ó, que aqui não existe, né? Porque é seno sobre cosseno. Ou cosseno sobre seno, é a cotangente, ó. Desculpa, confundi com a tangente. É cosseno sobre seno. Então, o seno de 0 é 0. Então, cosseno sobre seno vai dar alguma coisa sobre 0. Não pode, não está permitido. A mesma coisa aqui em π. Então, eu excluo todas as assíntotas, ó. Agora, aqui, entre eles, ó, eu vou colocar aqui o π sobre 4. Por que o π sobre 4, professor? Tenta. Né? Porque esses pontos aqui, ó, né, antes, esses pontos π sobre 2, 3π sobre 2, a minha cotangente vai dar 0. Por quê? Só anotar aqui, ó, cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x. O seno nesse ponto aqui e nesse vale 1 e aqui vale menos 1. Só que o cosseno vale 0. Então eu vou ter 0 sobre 1 e 0 sobre menos 1. Então esses dois valores aqui, o cosseno neles, né, ou a cotangente neles vai ser nula. Agora, aí eu penso, ó, eu só tenho 0 e não existe. Pô, como é que eu vou traçar um gráfico desse? É difícil. Aí você bota um guia. É esse carinha aqui, ó. π sobre 4. Cotangente π sobre 4 é quanto, gente? É só colocar aqui o π sobre 4 aqui, ó. E o π sobre 4 aqui dá quanto? O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 também. Então, dividindo um número por ele mesmo, dá 1. Então, esse cara aqui, quando eu ligar ele no gráfico, ele vai me dar o sentido para o qual a curva está indo. Se ela está crescendo, se ela está decrescendo, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Então, vamos começar marcando esses valores aqui nesse gráfico. Ó. Os valores 0, nós marcamos aqui. Quando eu digo que uma função passa em 0, ela pode passar assim, ela poderia passar subindo, né? Ela poderia passar no 0 descendo. Então, ela poderia passar de diversas formas, né? Só que, aí para você não ficar nessa dúvida, é que você coloca esse carinha aqui, ó. É o seu guia. Aí você vem cá em π sobre 4, que fica no meio de π sobre 2, opa, aqui no meio, né? Você coloca mais ou menos aqui no meio, vale 1. Então você pega, escolhe o valor 1 aqui, ó, e bota esse pontinho. Pronto. Então você já sabe a repetição desse gráfico, como é que vai ser. Ele vai ser uma coisa que vem descendo aqui, ó, assintótico ao eixo Y, né, ó. Passa por aqui e vai ficar aqui assintótico ao eixo X. Claro, meu desenho ficou meio ruim, mas aqui nosso objetivo é como eu falei, né? É só ter uma ideia do gráfico, né? Pelo menos para ter um esboço razoável para o Enem, vestibulares, né? E vestibulares, concursos, a gente tem uma ideia do fenômeno que está lá na questão, sendo descrito. E aí esse gráfico aí vai se repetir de π em π. Neste caso, diferente da função seno, cosseno, secante e cossecante, o período aqui é só π. Quer dizer, o que é o período? Nós vamos falar dele no próximo videoaula. Para encerrar, eu vou dar o significado desses caras aqui, do A, B. Então nós temos uma coisa chamada período, que é quando o gráfico começa a se repetir de novo. É como se eu só precisasse traçar a menor parte dele e depois for só repetindo, espelhando ele, copiando, né, Ctrl+C e Ctrl+V. Ó. Então eu teria o meu gráfico, né, repetitivo ou periódico. Então nesse caso aqui o período é π. Então da mesma forma, ó, se eu pegasse aqui, ó, aqui mais ou menos uma parte aqui que é somar mais π sobre 2, que daria 5π sobre 2, se eu quisesse andar um pouco mais, ó, passaria aqui por 0. E aqui teria outra assíntota, lá em 3π, né? E aqui a mesma coisa, ó. Aqui no meio, menos π sobre 2, ó. Então ele passaria aqui em 0, ó. Então veja que ele tem um padrão que se repete a cada π. Tá certo? Então, gente, com isso, nós podemos agora esboçar um gráfico como esse. Então presta atenção. Se você já vem assistindo as videoaulas aí das demais formas trigonométricas e queira pular isso aqui, você já está craque, assiste só o primeiro. É como eu falo, ó, se você aprendeu bem o seno e percebeu o detalhe que mudou na tangente, você já sabe traçar qualquer gráfico desse, sabendo a definição da função. Essa forma aqui dela, ó, que é no caso, cotangente é cosseno sobre seno. Tá certo? Ou memorizando esses valores aqui. Beleza? Eu digo memorizar, mas eu não gosto nem dessa palavra. Eu gosto assim.
Por que é zero? Porque é cosseno sobre seno de π sobre 2. Por isso que deu zero. Não é porque você tem que decorar isso, não. Então aprende do jeito certo. Então você tem aqui, ó, x. Aí, como aqui já está x, ó, você copia esse padrão aqui, ó. 0, π sobre 4, π sobre 2. 0, π sobre 4, π sobre 2. 3, π, né? Depois vem π. Depois vem 3π sobre 2 e depois vem 2π. Esse cara aqui, gente, é um auxiliar. Então perceba que de 0 a π sobre 2, ó, pulando esse segundo aqui, é π sobre 2 de diferença, daqui para cá é π sobre 2, daqui para cá π sobre 2, daqui para cá π sobre 2. Então esse cara aqui está só aqui para nos dar o guia, ó. Ah, ela veio para cá. Se esse ponto tivesse aqui, ó, minhas curvas seriam tipo assim, seriam tipo a tangente. Só que cuidado, viu? A tangente, gente, ela não é só pegar esse ponto aqui e inverter como está aparecendo. Na verdade, a tangente desloca o gráfico π. Então ela vai passar subindo só que por esses pontos aqui, ó. E terão assíntotas onde aqui é zero, porque ela é o inverso, né? Então onde é zero em uma não vai existir na outra. Perceba esse tipo de coisa? Essas relações é bem interessante. Então aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Como aqui coincidiu com aqui dentro, eu não me preocupo com o EX, eu já determinei ele. Então eu escrevo aqui, ó, cotangente desta parte, isso aqui, ó, sem esse 3. Então eu copio o padrão. Quem é o padrão? Não existe. 0. Não existe. 0. Não existe. Ah, professor, eu preciso decorar isso aqui. Não, gente, isso aqui você faz lá na hora, calculando mesmo. Certo? Faz lá na hora, calculando mesmo. Não precisa decorar isso não, isso é uma loucura, decorar esse tanto de coisa. Eu tenho esse gráfico somente? Não, eu tenho 3 vezes isso. Então eu tenho que multiplicar todo mundo aqui, ó, por 3. Ó. A transformação do A e do B, ela é feita depois. Então primeiro eu copio o padrão, que é esse cotangente desse jeito aqui, depois de alterar aqui dentro, se for o caso, nesse caso aqui eu não alterei, e depois eu multiplico e somo, faço o que eu quiser aqui. Ó. Então aqui continua não existindo, né? 3 vezes não existe, aqui dá 3, aqui dá 0. Continua não existindo, aqui dá 0, continua aqui não existindo. Então agora é só colocar isso aí no eixo X, ou no eixo Y, isso aqui no eixo X. E associar direitinho. Então, de novo, sempre os pontos principais são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Esse aqui fica por último. Então, é a questão do distanciamento, né? Então você tem aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Eles têm a mesma distância entre eles, certo? As assíntotas estão onde, gente? No 0, no π, né? Onde não existe, né? E no 2π. Então, 0 é um assíntota, ó. X igual a 0, né? Ou o eixo Y, se você preferir. Depois eu pulo π. É bem repetitivo mesmo, esse tipo de traço de gráfico de funções trigonométricas. Quando você pega a manha, você vai embora. Pronto. Então agora eu sei também que ela vai passar bem no meio aqui, ó, no 0. O problema é o guia. Ela passa assim ou passa assim? Porque se eu botar um menos aqui, ó, experimente fazer esse exercício aqui, colocando menos 3. Ali na frente, no lugar do 3, bota menos 3 e veja que vai mudar. Ela já vai passar o quê? Subindo. Então eu tenho aqui o seguinte, ó. No π sobre 4, que está aqui no meio, ó, ela vale 3, ó, então ela passa aqui, ó. Então ela vem o quê? Descendo. Não precisa nem marcar muito com escala essas coisas aqui, porque são poucos pontos mesmo, não precisa de muita coisa não. Então é só para você saber, gente, que ela vai fazer isso aqui, ó. Aí é só repetir, ó. E aí de novo, né? Aqui vai ter a mesma ideia, né? Vai ser o mesmo gráfico, né? Para frente aqui, ó. Mesma ideia. E aqui também, ó, você teria o mesmo gráfico aqui, ó. Aqui é um assíntota, então você teria alguma coisa aqui se aproximando e por aí vai. Tá certo? Você pode botar os pontinhos aqui. Aqui vai dar menos π sobre 2. Aqui vai dar
5π sobre 2, né, que é somar π sobre 2 aqui, aí lá na frente você pode botar 5 aqui, tá? Você pode incrementar um pouco o seu gráfico, tá certo? Mas tá aí a ideia dele, né? Perceba que de π em π ele se repete, ó. Ele tem um período. Claro, no caso dessa função aqui, desse jeitinho, o período é π. Claro que outras funções podem alterar esse período. Por isso que eu ainda não falei ainda da palavra período, é assim, com mais formalmente. Eu vou fazer uma videoaula só para isso. Você vai descobrir como calcular o período a partir daqui de dentro, ó. Quando você vê o significado do A, do B, do C e do D. Você vai aprender a calcular o período para todas essas funções, certo? Então vamos para o item B. O item B. Então eu tenho aqui o quê? Eu vou começar sempre por dentro, ó, x sobre 3. Então eu vou copiar o padrão aqui, ó, 0, π sobre 4. Esse aqui é o nosso guia. π sobre 2, π, 3π. Opa, ficou muito perto aqui, né? Por último aqui, 2π. Aí o que eu tenho aqui é x sobre 3. Eu quero x. Então, ó, x sobre 3 igual a 0 implica que x é 3 vezes 0, que dá 0. x sobre 3 igual a π sobre 4, por exemplo, eu vou igualar x sobre 3 a todo mundo, ou seja, x é 3π sobre 4. E perceba que vai aumentando o quê? Multiplicando por 3. Todo mundo aqui vai ser multiplicado por 3. Então, o x meu aqui, ó, que é o que vai aparecer no eixo x aqui, ó, estou determinando o eixo x, vai ser o quê? 3 vezes 0, 3π sobre 4, 3π sobre 2, 3π, 9π sobre 2 e 6π. Exceto esse carinha aqui do meio, perceba que todo mundo aqui, ó, vai aumentando do mesmo jeito. Quer ver? Ó? 0, aqui 1,5π, que é 3π sobre 2, 3π, 4,5π e 6π. Eles foram aumentando de 1,5π em 1,5π. Ou 3 sobre 2π, 3 sobre 2π. Então perceba aí a sutileza da coisa. Para você, se quiser já determinar rápido esses caras aqui, ó, né? Você consegue determinar rapidamente eles pegando esse padrão de aumento. Você determina o primeiro e o segundo e o resto aumenta sempre da mesma quantidade. É como se fosse uma PA, né? Uma progressão aritmética. Como se fosse, não, é uma PA, né? Porque aqui é uma PA, então PA leva um PA, né? Uma transformação afim, né? Leva um PA numa PA. Então você tem aqui o seguinte, ó. Agora eu vou copiar aqui só o cotangente desse cara aqui, ó. Do primeiro, ó. Então só esse cotangente aqui, ó. Cotangente de x sobre 3. Então, eu vou pegar o padrão. Quem é o padrão? Não existe, em 0 ela não existe. Aqui ela dá 1, aqui ela dá 0, aqui ela dá não existe, aqui ela dá 0 e aqui ela dá não existe. Pronto. Então esses são os valores. Só que o problema meu é que eu não tenho só isso aqui. Se eu só tivesse esse gráfico e sem essa soma 1 aqui, estaria terminado. É só pegar isso aqui, associar com isso e jogar lá no gráfico. Só que eu tenho aqui um mais. Então, ó. Aí aqui ficou um pouco fora da linha. Vamos só colocar aqui, ó. 0. Tem que ser organizado, né? Não tem jeito. Então, ó. 1 mais. 1 mais. 1 mais. 1 mais. Então aqui, ó. Não existe. Não pode somar nada com não existe. Aqui dá 2. Aqui dá 1, né? Aqui não existe, aqui dá 1, e aqui, ó, não existe. Então, agora você vem aqui e faz o seguinte, ó. Marca seu eixo X, marca aqui seu eixo Y, e vamos lá, 0 aqui, né, porque tem 0 aqui, né, então vou precisar desse eixo. 3π sobre 2, 3π, 9π sobre 2, 6π. Deixa esse aqui por último. Então, ó, 0, aí vem 3π sobre 2, 3π, depois 9π sobre 2, e aí 6π. Vamos agora para as assíntotas. Quem são as assíntotas? 0 tem uma, 3
π tem outra e 6π tem outra. Então, ó, 0 aqui, o eixo y é uma assíntota vertical. O 3π é uma assíntota vertical também. Eu acho legal traçar esses gráficos. Claro que para as videoaulas aqui eu não estou achando muito, não. Eu estou fazendo muito gráfico parecido. Ao todo aí de trigonometria eu fiz o quê? 6 na primeira, né? Mais 2 em cada uma das outras 5 funções, né? Então, poxa, é muito gráfico. Então, ó, aí aqui no meio da assíntota, ele passa em 0, ó. Tudo isso está aqui na tabela, gente, ó. Esse valor aqui está associado a esse. Só que tem um problema. Esse gráfico ele sobe ou ele desce passando por aqui? Nós sabemos que vai acontecer uma das duas coisas. Então, para saber isso, a gente pega o guia, ó. Π sobre 4 ele fica aqui no meio, ó. Π sobre 4. Então, nesse caso, ele também desceu, porque aqui deu 2, ó. Então, uma dica que eu dou é o seguinte. Se você puder mudar, por exemplo, aqui, botar um menos aqui na frente, né, você vai notar que talvez ele não faça esse movimento, mas sim ele faça esse. Né? Ele venha subindo. Tá certo? Então, aqui nós temos isso, ó. Por isso que eu falei que o gráfico era padrão, gente. É como se você traçasse esse gráfico sem esses números, ó. Aí no final você só fosse acrescentando eles. Né? Você já fizesse o gráfico, já fizesse a linha e só fosse acertando. Quem é quem? Quem vai estar aqui, quem vai estar aqui, quem vai estar aqui. É mais ou menos dessa forma, né? Então por isso que é importante você saber aquela primeira ali. Então, tá aí o nosso gráfico. Claro, ele continua aqui para cá, continua para cá do mesmo jeito, da mesma forma, tá certo? Tá aí o nosso gráfico da cotangente, né, de 1 mais cotangente de x sobre 3, para encerrar essas funções trigonométricas, né? Nós temos outras, talvez eu coloque aí na playlist, mas elas caem com pouca frequência a nível de ensino médio, eu diria. Elas vão cair mais pelo nível superior, são as funções inversas das funções trigonométricas, que é o arco seno, o arco cosseno e o arco tangente. Né? A gente tem o arco cossecante também, o arco secante e o arco cotangente, mas, assim, de modo geral, não são tão úteis para nós, não. Então, assim, talvez eu até acrescente na playlist, por enquanto ainda não vai ter essas videoaulas. A partir de agora, eu vou só dar o significado desses caras aqui, tá certo? O que significa cada um deles, e começar a resolver uma porção de problemas e exercícios, né, envolvendo tudo que foi visto. Ou seja, nós temos mais ou menos aqui umas 20 aulas, né? Então, ou 18, né? Uma playlist bem grande. Tá certo? Claro que divididas, né, em partes pequenas. Muito embora os vídeos pareçam demorar um pouco, mas assim, a gente tenta falar as coisas mais importantes. Então isso leva um pouquinho de tempo. E aí depois dessas aulas de teoria, que vai se encerrar provavelmente na próxima videoaula, ou até mais 2, né, no máximo, aí a gente vai ter uma bateria de exercícios. Se você chegou até aqui, bicho, você está de parabéns. Tá certo? Ou se você pelo menos viu alguns vídeos da playlist, foi pulando, né, aqueles que você já entendia mais ou menos, né, tal, foi pulando, mas se você chegou até aqui, tá de parabéns, tá? Tem vontade de estudar e tem vontade de aprender, tá certo? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, gente, sobre a videoaula, só colocar nos comentários, tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.